Hoje temos uma entrevista com o professor Young Mo Yang, não sei se pronunciei corretamente, é notável, tantos anos aqui, eu ainda não sei se pronuncio corretamente seu nome. Ele é professor titular do Departamento de Matemática Aplicada e trabalha numa área muito interessante, que vou definir como epidemiologia matemática, pode ser? Claro. E então, o que é isso? Bem, começando com o nome, as variantes de pronúncia são todas corretas, né? Então, com relação a isso não há, né, nenhum empecilho. Com relação à linha de pesquisa, epidemiologia matemática, isso seria um termo mais, digamos, restrito, porque a aplicação de matemática em biologia, em medicina e também em agro, né, pecuária, são extensos, não fica restrito só... Claro, né, tem epidemiologia de humanos, de animais e também de plantas, que basicamente estuda como é que um patógeno, né, transmite de para outra pessoa ou de animal para outro animal, planta para outra planta, claro. Sempre pode ser direto ou mediado por algum vetor, no caso insetos, né? Então, seria mais estudar essas dinâmicas de transmissão e tentar, de certa forma, ver como que é possível controlar essas doenças, né? E o que isso tem a ver com a matemática? Como que a matemática aparece aí? Que tipo de modelo é feito para isso? Que não existe, digamos, vamos recomeçar. Tendo-se um fenômeno biológico, médico, então procura entender esse fenômeno. E compreendendo esse fenômeno, procura-se estudar como se daria esse processo. Então, não existe, digamos, uma metodologia específica matemática, mas para cada problema nós podemos utilizar um tipo de método matemático, de resolver problemas matemáticos, até mesmo na formulação de modelos. Ou seja, você usa para problemas de biologia, de medicina, de agronomia, agricultura que você trabalha, ou ecologia. Você usa qualquer método matemático, quer dizer, não é que há algum método favorito, digamos, uma coisa que seja preferido para esse tipo de problema? Bem, não deve ter um método nem preferido nem favorito. O método tem que se adequar ao problema que se apresenta, né, que procura se modelar. Dando um exemplo, na epidemiologia tem várias classificações com relação aos patógenos. Nós vamos ficar apenas com os microparasitas e os macroparasitas. Como numa infecção por microparasitas, o que se estuda como se passa esse patógeno de uma pessoa para outra pessoa. Claro, de certa forma, a carga de micro-organismos é importante, porque aí ele pode ficar mais doente, menos doente, ou pode até ser portador, né? E pode transmitir mais rapidamente, ou melhor, um transmissor melhor. Porém, de certa forma, seria, digamos, a quantidade de micro-organismos não seria tão importante nesse processo, né, para elaborar esses modelos. Então, nós podemos usar modelos que nós chamamos de modelos determinísticos, que seriam EDO, né, equações ordinárias, diferenças ordinárias ou parciais. Agora, com relação ao macroparasita, existe um ciclo de vida em que existe, como são... O que é um macroparasita? Por exemplo, uma tênia, uma coisa assim? Sim, microparasitas seriam, em geral, classificados aqueles que, claro, tem misturas, né? Mas basicamente seriam aqueles organismos que multiplicam sem nenhum, por si só, através de divisão, através de infecção de uma célula, e a célula produz, assim, sem se preocupar com o gênero, né? Com sexo, macho e fêmea.
No caso de que seriam vírus e bactérias, nesse caso. Ok. Vírus e bactérias. Vírus e bactérias. No caso de macroparasitas, nós temos, né, várias doenças como tênia, como xistossomoses e outras mais, em que é importante perceber que existem os machos e as fêmeas, e os dois têm que se encontrar, têm que se acasalar, produzir ovos. Então vamos pensar em que o ser humano é o definitivo, é o hospedeiro definitivo, porque sempre vai ter um hospedeiro intermediário. No hospedeiro definitivo é que ocorre o acasalamento e, digamos, de certa forma, a procriação. Então, digamos, uma pessoa se infectou. Se ele se infectar só com machos, ele não vai transmitir. Se ele infectar só com fêmeas, ele não vai transmitir, não vai ser um transmissor. Então, de alguma forma, a contagem, né, de parasitas é importante para que se estude também, né, esse processo de acasalamento, né, dentro da pessoa, para que possa então produzir ovos. Os ovos infectam, né, em geral é água, né, assim, no meio aquático, e além então ele transmite, por exemplo, para caramujos ou no caso de esquistossomose, e dessa forma essa infecção é perpetuada. Então, em geral, claro, pode usar EDEL se for fazer uma modelagem mais, digamos, só para ter uma visão global, mas nesses casos o método mais apropriado seria a contagem, né, desses parasitas, ou seja, processos estocásticos. Então, cada fenômeno, para modelar de uma forma, digamos, razoável e possa trazer, digamos, resultados mais coerentes e, por que não, até honestos, né? Tem que entender o fenômeno biológico e então procurar o método apropriado matemático. Agora, você monta um modelo para esse fenômeno, e digamos que seja um bom modelo, quer dizer, você estudou mecanismos biológicos e sabe que as coisas funcionam assim. Para que isso tenha algum efeito na realidade, você deve ajustar esse modelo a dados, né? Então, como que funciona isso? Então, o que eu percebo, essa é a minha opinião particular, o que eu percebo, existe, né, essa questão dos pesquisadores estarem muito presos aos dados, ou seja, em vez de tentar entender o fenômeno, para depois fazer modelagem, porque os dados pode até não explicar. Desculpa interromper, concordo totalmente com isso, só que pensei que você não concordava, por isso. Sei. Sim, continue. Tá, então, se nós preocuparmos em, digamos, desenvolver um modelo para explicar os dados, qualquer modelo serve. Para mim, qualquer modelo vai servir. Porém, o que nós precisamos temos os dados, ótimo, só que nós temos que enfatizar e olhar primeiramente o fenômeno biológico para entender o que está acontecendo, para fazer a modelagem e depois usar os dados para que os dados de alguma forma sejam explicados. Se os dados não forem de certa forma poder ser explicado pelo modelo, não estou dizendo que o modelo está certo, dados errados, mas que o modelo precisa ser aprimorado. Mas, como os dados são muito dispersos, e não é por isso que nós podemos tomar a liberdade de dizer, olha, como os dados são muito dispersos, vamos fazer um modelo totalmente, digamos, com muitas variâncias, né, variabilidades. Acho que nós não devemos seguir esse caminho, nós devemos tentar focar mais ainda o processo biológico e tentar explicar os dados e, se for possível, então diz, olha, esses dados, digamos que não seja possível explicar no primeiro momento. Então diz, olha, vamos refinar um experimento para ver se esse modelo com relação a esse fenômeno biológico pode produzir algo interessante e que esses dados mais controlados poderia dar uma luz para esse fenômeno biológico, para essa modelagem, porque modelos precisam ser sempre aprimorados, né, no sentido de aplicável e que possa nos dar, né, informações úteis, principalmente com relação ao controle. Né? Você é físico de formação, não é isso? Sim. E como você chegou à área de biomatemática? Bem, é uma história interessante. Né?
quando eu estava fazendo física, eu fiz um pouco de curso de medicina também. E no programa de física nuclear tinha um professor lá, professor Francisco Bezerra, e ele trabalhava com transmissão de esquistossomose. E ele propôs, olha, você não quer trabalhar com isso? Tá bom, então eu desenvolvi alguns modelos, principalmente como são macroparasitas, né? Aplicando processos estocásticos. E trabalhei com isso no mestrado, no doutorado, e posteriormente o professor Massad da Faculdade de Medicina disse que estava criando um grupo, né, de estudar dinâmica de epidemiologia em geral e controlar, por exemplo, doenças como sarampo, rubéola. E como ele me convidou para fazer parte, me interessei muito por essa área, né, então estou seguindo. Ficou para sempre, né? Bem, até agora. E atualmente você trabalha em conexão com médicos, biólogos? Em geral, eu gosto de pegar um fenômeno biológico e tento fazer um estudo teórico. E as aplicações, sempre, claro, né, sempre tem essa proposta de que esses modelos sejam aplicados. Mas para que sejam aplicados, eu tenho uma ideia, assim, como funcionaria, mas como não sou um bom, digamos, tem essa interface com as pessoas que aplicam, algumas situações ou alguns, digamos, de epidemiologia que nós pudemos aplicar foi graças a uma terceira pessoa, né, no caso médico ou biólogo, que se interessaram e disseram, olha, vamos tentar aplicar seu modelo para tal situação, vamos ver o que vai acontecer. E foi então. Você tem algum exemplo desse tipo para contar, assim, de um modelo que tenha surgido e sei lá, quer dizer? Assim. Conta aí. Vamos pegar duas situações assim. Na primeira situação, como eu estava trabalhando com epidemiologia de sarampo, né, então e tinha essa questão de vacinação. E uma médica sanitarista muito ativa, ela me convidou dizendo, olha, isso foi muitos anos atrás, parece que o Ministério, em nível nacional, iria aplicar vacina contra sarampo. Então o Estado de São Paulo estava preocupado, também queria aproveitar essa mobilização e vacinar contra a rubéola. Então, qual seria a estratégia de vacinação para que vacinando nós pudéssemos diminuir ou eliminar até os casos de síndrome de rubéola congênita, porque quando as gestantes, né, em geral no primeiro trimestre, se infecta com esse vírus, tem malformação, né, chamada malformação congênita, que pode até morrer. Aí já não sei se é um evento que chegue à morte, mas em geral resulta em surdez, né, esses problemas que debilitam, né, a criança. Então nós propomos e mais ou menos nós estimamos, olha, se vacinar muita gente, vamos jogar dinheiro fora. Se vacina pouco, nós não vamos conseguir o nosso objetivo. Então qual seria? Ótimo. Então nós chegamos à conclusão que até de 1 até 6 anos seria ideal, mas por precaução eles acho que vacinaram até 15 anos para não ter. E depois de 3 anos fizeram acompanhamento de casos de rubéola congênita e no 3º ano tinha zerado casos de rubéola congênita no estado de São Paulo, né? Foi onde unicamente foi vacinado. O que você acha de essas coisas que a gente lê nos jornais de vez em quando agora, que por exemplo que se não me engano, está ressurgindo o sarampo em Nova York, uma coisa assim. É assim mesmo? O que você pensa disso? Bem, a única doença que foi, digamos, globalmente considerada erradicada é a paralisia equilipóide, né? Paralisia infantil. A varíola? Varíola, varíola. Varíola? Isso, foi considerado, mas o que está começando a surgir alguns casos, parece que na África, mas parece que não é nada. É varíola? Isso, não é nada sério. Agora, com relação a rubéola e sarampo, o Brasil
foi considerada uma das, com relação ao sarampo, se não me engano, foi considerado erradicado no Brasil, Estados Unidos, todo lugar. Porém, existem muitos complicadores com relação à própria vacinação. A pergunta é, as pessoas estão dizendo que por esses, digamos, estratégias de vacinação de até certa idade, com certa proporção, poderia eliminar ou erradicar essas doenças. Só que existe aquela pergunta, a vacina, quanto tempo ela protege? Qual a eficiência dessa vacina? E por causa disto, pode ser que própria, digamos, não seja tão correta dizer que vacina contra sarampo, rubéola seja como que nem a própria infecção, né, a vida toda, porque parece que tem casos de pessoas que se infectaram com vírus, né, circulante ou vírus natural, mas que depois de muitos anos perderam, né, a imunidade. E a vacina ele protege menos, né, do que o próprio vírus. Esse pode ser um problema. E o segundo problema é essa mobilidade, né? Não tem como. A mobilidade de pessoas, de principalmente agora. E esses movimentos anti-vacina não representam um problema significativo? No Brasil não, porque é obrigatório. Né? Tudo bem, mas não vai. Agora, em outros países não é obrigatório, então tem a seguinte questão, né? Claro, né? Se os meus vizinhos todos são vacinados e eu não, eu estou protegido. Então, é uma questão de consciência social, né? E essas pessoas que dizem que não vacinam e tal, tudo bem, ele pode correr o seu próprio risco, mas também tem que saber que está envolvendo outras pessoas que não sabem ou não sabiam que podia vacinar e não vacinaram, né? Não, mas eles têm a teoria de que, pelo menos em algumas circunstâncias, a vacina faz mal, né? Então, não é apenas um ato exclusivamente egoísta, é uma crença aí. Sim. A febre amarela, por exemplo, achava que é uma doença, é uma vacina, essas vacinas em geral são de vírus atenuado. E esses vírus podem reativar. E parece que febre amarela tinha uma possibilidade grande, as pessoas achavam que essa vacina podia causar, digamos, problemas e até levar à morte, né, a própria vacina. E pelos registros parece que sim, de fato houve algumas complicações, algumas mortes, mas acho que dá para contar nos dedos, né? Agora imagine esse vírus espalhar na população, né? 20%, 20% pode morrer. É uma coisa, que é um risco que, claro, né? São pessoas de idade mais avançada. Quando foi vacinado naqueles surtos de febre amarela no estado de São Paulo, algumas pessoas morreram, mas eram pessoas, digamos, que eram de idade avançada, né? Tinha algum problema, digamos, imunológico, né? Ou de saúde, ou de nutrição, e são essas pessoas que parece que vieram a falecer. Então, como não houve, digamos, um número exagerado de mortes ou casos sérios, me parece, então acharam que até própria febre amarela, que as pessoas procuram não se vacinar, agora está se aconselhando. Mas agora se considera que, pelo menos há um par de anos para trás, se considera que a vacina da febre amarela vale para sempre. Antes se considerava que valia por 10 anos. E de repente começou a valer para sempre ou sempre valeu para sempre? E que pelo fato, sempre essa questão, essas vacinas, de certa forma, seriam tão bom quanto o vírus selvagem? Em geral, não, né? Porque são vírus atenuados que passam por, né? Seja por ovos, seja por outros animais, né? E achavam que a proteção seria por 10 anos, mas a Organização Mundial de Saúde, né? Eles estudaram, acompanharam essas pessoas e perceberam que protegia mais do que 10 anos. Então, até, não sei, se não me engano, isso veio acho que uns 5, 10 anos para cá, dizendo que não precisa vacina agora, um reforço daqui a 10 anos.
Basta vacinar agora e pelo menos esse é o resultado momentâneo. Pode ser que mude, mas isso vem de observações, né? Em escala mundial. Estamos perto de uma vacina razoável para a dengue? Então, aí tem uma outra questão, porque tem aquela ideia, né, de que a segunda infecção, por um sorotipo diferente, né, claro. A primeira infecção, tem 4 sorotipos, vamos começar do começo. Tem 4 sorotipos de dengue, e eles têm uma imunidade cruzada, e essa imunidade cruzada, ela protege por alguns meses. E observou-se que, principalmente em Cuba, que a segunda infecção, aquelas pessoas que já tinham sido infectadas, a segunda infecção causava um problema sério, que é o dengue hemorrágico, que pode levar à morte. E em Cuba teve muitos casos na segunda epidemia. Então postulou-se, né, essa ideia de que segunda infecção seria, digamos, o gatilho para que pudesse surgir casos graves de dengue, né, casos severos. Porém, esse fenômeno que explica, que é chamado de anticorpo, reforço dependente de anticorpo, de uma forma bem, digamos, simplória, seria os anticorpos ligariam com o vírus, porque esses anticorpos eram contra outro sorotipo. Então, vem um novo sorotipo, ele se liga, e quando se liga, o macrófago tem mais facilidade para, digamos, engolir, né? E só que como são, que chamam de anticorpo que não é específico para aquele vírus, ele lá dentro no macrófago ele solta. E quando ele solta é como se fosse cavalo de Troia. Entrou lá, facilitou, aí ele, né, infecta aquela célula e gera, né, vírus e libera. Então postulou-se que esse seria o fenômeno biológico. Porém, eu sempre achava que aquele postulado, né, não é aquela ideia de que segunda infecção seria o gatilho, eu sempre coloquei em dúvida, porque se assim fosse, esse número seria exagerado, mas não é tão exagerado assim. E em alguns lugares, como em Minas Gerais, em alguma região de Minas Gerais, parece que teve em 2 anos, no primeiro e no segundo ano, alguns anos atrás, teve assim, casos tremendos de número de casos de dengue e, digamos, eu vou chutar o número, acho que menos de 100 casos graves. Parece que teve 100 mil casos de dengue. No ano seguinte, teve uns 3 mil casos de dengue e quase o mesmo número de casos severos, isso que circularam os mesmos vírus, segundo os pesquisadores. Então, se de fato a segunda infecção fosse o gatilho, esse número não deveria ser próximo, né? E observando sequencialmente também, não há esse registro. Então, o que eu penso é que, de fato, esse anticorpo reforço dependente de anticorpo é importante, mas não só, né, a segunda infecção, mas na própria primeira infecção, que tem muitos registros de casos de primeira infecção que deu dengue severo. Então, a questão que eu estou achando que talvez possa ser explorado e não sei se pode ser demonstrado, não, que o que importa é a inoculação inicial. Não entendi. Okay. Inoculação inicial. Inoculação. Por exemplo, um mosquito, sim. ele se infecta. O que acontece no verão? A vida do mosquito estende muito, 30, 40 dias. Enquanto que no inverno, 10 dias, vida média mais ou menos 10 dias. E nesse período, ele se infecta com o vírus e o vírus está replicando lá dentro. E a temperatura alta, ele ajuda nas reações químicas. E, portanto, se espera que em temperaturas mais elevadas, o vírus, o mosquito, né, as reações sejam mais aceleradas, ele pode sobreviver mais, tem mais vírus, né, carga viral maior dentro de si, e quando infecta,
pode ser que ele injete um número grande. Claro, tudo isso são eventos, né, probabilísticos. E se ele infectar grande quantidade de vírus, isso não necessariamente quer dizer que vai causar dengue severo, mas é uma possibilidade de causar o dengue severo. Depois que a vacina contra a dengue, como está focalizado em proteger simultaneamente os 4 vírus por causa dessa ideia, né, por trás, isso faz com que seja difícil, porque Sanofi lançou aquela vacina que tem, eu não tenho os números, mas parece que é 70% contra um sorotipo, 60% contra outro sorotipo, 40% contra outro sorotipo, e o vírus parece que o mais severo é o dengue sorotipo 2, e contra esse parece que tem menos, protege menos nessa vacina. Então esse é o medo, né, das vacinas, mas se de fato a segunda infecção não for importante, pode ser que mude um pouco nessa ideia de, em vez de procurar uma vacina que seja, né, efetiva contra os 4 sorotipos simultaneamente, pode ser que, né, faça uma combinação, não sei, aí seria mais fácil, né, a produção dessas vacinas. Quando teve o caso de Zika asociado a hidrocefalia de recém-nacidos, né? Houve un paradoxo, aparentemente, pelo menos eu li na imprensa, que na Colômbia tinha tido muitos casos da Zika, mas sem nenhuma relação com microcefalia. Isso está explicado ou não? Eu também, quando disseram que Zika causava isso, eu desconfiei, né? Mas depois disseram que em Colômbia tinha tanto quanto no Nordeste, né, principalmente, mas quase nenhum caso de microcefalia. Então, não se sabe o que causou, né? Pode ser que tenha sido, não sei, ninguém sabe. E atualmente parece que não está, digamos, número de microcefalia quanto se deveria, se de fato, né, o vírus for o responsável, né, por isso. Então, pode ser que o vírus com algum outro fator, e essa explosão ocorreu, acho, se não me engano, basicamente no Nordeste, né? Sim. Então, o que pode ter acontecido com as pessoas gestantes de lá? Qual seria? Então tem toda aquela teoria de conspiração, tudo, né? Mas eu não sei. Mas eu de vacina vencida, coisa então, assim. tem muitos, sim, né? E ainda está em discussão se de fato Zika, parece que o vírus pode causar isso, mas será que foi realmente vírus de Zika ou outro, né? Ou em associação com um outro fator? Atualmente está circulando dengue, Zika e chikungunya também, né? Sim. Tem algum deles que se reproduz mais facilmente que os outros? Como que funciona isso? Então, tudo vai depender a transmissão ocorre com 2 populações interagindo, o humano, e vamos esquecer, né, os animais, né, que podem servir como, né, reservatório, mas humanos e o Aedes aegypti. E a questão parece que com relação à dengue, o mosquito, quando ele se infecta, né, de uma pessoa infecciosa, né, ele leva mais ou menos uns 5, 6 dias para que ele, digamos, atinja um nível de carga viral para que ele possa transmitir para uma outra pessoa. Parece que com relação à chikungunya, esse tempo se encurta para mais ou menos 2 dias. Então, a epidemia de chikungunya pode ser, digamos, pior, porque isso também ocorre no ser humano, né? Em vez de 5, 6 dias para transmitir,
Se ele é encurtado e essa pessoa passa uma boa parte sem ser diagnosticado, é porque ele está transmitindo. Então parece que chikungunya tem mais, digamos, o que nós chamamos de razão de reprodutibilidade basal, né? Tem mais chance, mais capacidade de produzir mais pessoas doentes do que Zika e dengue. Com relação a Zika, parece que não tem esses dados. Ah, não, tem sim, mas eu não cheguei a ver com cuidado. Eu só vi com relação a Zika, não, chikungunya e dengue, comparando os dois. E do ponto de vista de epidêmico, de explosão de casos, chikungunya é pior do que dengue. Você tem orientados de matemática ou também de biologia, medicina, física? Não, só de matemática? aluno de matemática. Tem muitos orientados, digamos, sua área atrai muita atenção dos alunos? Não, ou menos do que você esperava, não sei. Bem, eu não saberia quantificar isso, mas é que depende da maneira como, digamos, isso é propagado, né, no meio, digamos, no meio institucional. Não, como eu não faço muita, digamos, falo muito dessas coisas, eu não sou visível nem no instituto nem fora, porque eu geralmente não evito de participar de congressos. Então, mesmo assim, um número razoável que procura, né? Acho que é um número suficiente, nem pouco nem muito. Você não precisa ter mais, por exemplo? Ou sim, ou você gostaria de ter mais? Não, porque nos últimos 2 anos eu tenho evitado, por questão de... Essa é uma questão de... sabe, de quê? Aposentadoria, essas coisas, né? Então, tenho evitado de continuar orientando. Há outros lugares do Brasil onde se trabalha em epidemiologia matemática? Tem muitos lugares, por exemplo, centros importantes. Tem na medicina da USP, né, onde eu participei por um período de tempo antes de vir para cá. Tem no ABC com o Federal de ABC, Minas, Botucatu, Unesp de Botucatu, Rio de Janeiro, FGV, o INPA. O INPA também? INPA tem, acho que o professor Zubelli, parece. Zubelli, sim. Não sei se, talvez não seja o principal, mas parece que ele sim. tem trabalhado nisso. E no Nordeste, né, Minas, tem muitos centros agora que estudam esse, mas só com, claro, né, não é só com ênfase, né, com modelagem matemática, tem modelagem computacional, né, então, hoje em dia, com o advento de computador e programas, ficou mais fácil, né? Sim. Tudo ficou mais fácil. Você falou que está em via de se aposentar? Se der tudo certo. A pergunta é que depois que se aposentar, vai fazer outra coisa totalmente diferente ou vai continuar fazendo a mesma coisa? Não, eu pretendo continuar pesquisando porque... Não pretende mudar de área? Não está se aposentando para fazer, sei lá, música? Também, né? Música. Também, mas como eu trabalho mais com ideia, né, de um fenômeno e desenvolvo, né, procuro entender, quantificando o fenômeno biológico, então eu não, digamos, não dependo muito de instituições, né, e também a ênfase de aplicação também eu gostaria, mas eu não tenho essa vocação. Isso, como eu disse, né, eu aplico quando tem um estímulo, né, alguma pessoa que necessita. Então, aí, nesse caso, nós vamos ver como é que pode ser aplicado nesses modelos. E nessas aplicações tem sido interessante, né, como eu já falei da vacina contra o sarampo, com relação a usuário de drogas, né, trocar agulha, né,
qual seria o efeito de trocar agulhas para que evite, né? E também com relação a controle de esquistossomose, porque tem duas situações completamente diferentes com relação à esquistossomose. Estou falando isso com relação à aplicabilidade, né, desses modelos. Que quando é alta endemicidade, pode fazer qualquer tipo de controle que vai baixar. E quando chega a baixa endemicidade, da ordem de 5%, 10%, aí pode fazer o que quiser, que parece que não consegue eliminar. E através de um modelo que tinha estudado no mestrado e doutorado, usando aquela ideia de imunidade concomitante, em vez de estudar para casos de alta endemicidade, como é que poderíamos olhar para baixa endemicidade? Então, por que não usar sorologia para pegar aquelas pessoas que vai ter pouca carga parasitária que ninguém vai descobrir, esses exames tradicionais. Então, colocamos isso em prática, né? Mas para isso, claro, né, teve que passar por... E também isso graças à médica sanitarista que quis fazer isso, porque iria, de alguma forma, tratar pessoas que não teriam carga parasitária, porque sorologia quer dizer que ou tem ou já teve. E nunca se pode tratar uma pessoa sem ter comprovação de que ele tem carga parasitária. É proibido, né? Porque é uma droga, além de ser uma droga, é uma droga forte. Mas o Comitê de Ética aceitou, né, essa proposta de que acompanharia essas pessoas todas, né? Todas que fossem medicadas acompanharia, e através disso, o esforço que essa médica sanitarista fez, podemos ver que parece que foi erradicado numa situação que nós estudamos em particular, né? Então, quem sabe, né, quando aposentar, nós estamos agora vendo, né, modelagem em câncer, tratamento em câncer, quais os novos tratamentos que estão surgindo, e como é que nós poderíamos fazer, digamos, experimentos matemáticos, né? Muitos falam computacionais em sílico, mas como é que nós podemos, essas novas, né, terapias que estão surgindo, qual poderia ser o resultado se nós entendermos a essência, né, do câncer, como se desenvolve, como se processa, como que evade do sistema imunológico, como que ele cresce. Então estamos estudando isso. E também seria a possibilidade de interagir, né, com as pessoas, né, da área. Tá bom, então ficamos por aqui por enquanto, e quem sabe daqui a alguns anos nós conversamos de novo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.